E aí, aqui é o Zangado e hoje de Barão não apenas jogar sagas. A saga que venceu na votação de vocês foi a saga God of War, Deus da Guerra. God of War, pra quem não sabe, se tiver alguém que não conheça, né? Ele é um game do estilo hack and slash, produzido pela Santa Monica Studios. É um game exclusivo da Sony. O primeiro God of War ele foi lançado em 2005 e ele era exclusivo para o PlayStation 2. Qual que é o enredo do jogo? A gente assume Kratos. Ele era um capitão de um exército de espartanos. Lá do 300 mesmo, aqueles lá mesmo. Que lutavam a serviço dos deuses gregos do Olimpo. Em uma das batalhas de Kratos, ele teve que enfrentar os bárbaros. Tipo, pra quem não manja, velho, os espartanos, a doutrina dos espartanos é que desde moleque os homens são doutrinados e treinados para serem os guerreiros perfeitos, desde muito pequenos. E as mulheres, diferente de todo o resto da Grécia e da Roma antiga, eram tratadas de forma bem respeitosa. Elas não eram objetos, não eram apenas para serem mães. Em Esparta não, as mulheres eram valorizadas e tinham voz. Continuando, ele se deparou com o exército dos bárbaros. Bárbaros eram guerreiros que não tinham técnica, não tinham tática de batalha. Eram uns caras grandes, fortes, que eram guerreiros fodas justamente porque o corpo dos caras permitiam que eles fossem fodas. Eles eram muito fortes, cara, fisicamente. E o exército perfeito dos espartanos, depois de várias batalhas vencidas, estava tomando um cacete do exército dos bárbaros. E o Kratos estava lutando com o rei bárbaro. E por incrível que pareça, meu jovem, o Kratos ia perder a batalha pro cara, velho. O cara ia matar o Kratos quando o Kratos, numa atitude desesperada, implora para Ares. Ares, para quem não sabe, na mitologia, é o deus da guerra. Ele implora: Ares, me ajude e ajude meu exército, que minha alma será sua. Meio Shang Tsung esse momento, mas enfim, Ares apareceu, atendeu, viu que Kratos tinha um potencial bem grande para satisfazer a vontade de guerra do deus, e o cara ajudou, e o exército dos bárbaros foi massacrado e o rei bárbaro foi morto. Ares deu pro Kratos, cara, o Blade of Chaos, que eram umas lâminas junto com os correntes que eram forjadas no fundo do Tártaro. Bem poético, né? Coisa de mitologia, porque o game, pra quem não entendeu até agora, o game God of War, ele é um game mitológico. E a razão de todo o game é baseada em vingança. Kratos começou a fazer algumas quests, né? Algumas missões para Ares. Só que Ares traiu Kratos a partir do momento em que ele mandou Kratos atacar um vilarejo, e Kratos estava naquela fúria lá de matança e acabou matando a sua mulher e a sua filha. Uma bruxa amaldiçoou Kratos, que fez com que, após os corpos da mulher e filha do Kratos serem cremados, que era um costume também dos guerreiros, as cinzas do corpo das duas, a bruxa fez com que elas colassem no corpo do Kratos. É por isso que ele tem essa aparência cinzenta de um fantasma. Essa não é a cor da pele original do Kratos, não. É a maldição que a bruxa jogou em cima dele. Então Kratos, um humano, um espartano, declara guerra a um deus, Ares. Então toda a trama do game é voltada em Kratos encontrar a Caixa de Pandora, que é um artefato que daria a um mortal a capacidade de vencer um deus e mandar Ares pra puta que pariu. Então o game ele é movido por vingança. Então vocês viram que God of War é um game hack and slash, que geralmente esse gênero de jogo não tem uma história boa, mas God of War vai contra qualquer tipo de estereótipo. Ele tem uma história foda, mano. E eu lembro que quando eu comprei ele pra PlayStation 2, eu não tinha muita expectativa, na verdade eu nem desconhecia o game. E quando eu compro, e quando eu me deparo com a primeira cena do Kratos no barco, na chuva, enfrentando os soldados, no primeiro momento que você aperta quadrado e triângulo, que ele começa a golpear e se movimentar de uma maneira tão incrível, quando ele enfrenta a primeira serpente de várias cabeças, a maneira com que ele mata, e mais, as cutscenes do game, tipo, os jogos naquela época,
Até então, até 2005, os jogos eram assim, você enfrentava um boss, e quando você matava o boss, parecia uma cutscene do boss sendo morto. Por exemplo, Devil May Cry, aquelas cenas de batalha longas e longas e longas do Dante contra várias pessoas. Mas God of War não era assim. Quando você via uma cutscene para você matar um boss, aparecia um botão para você interagir. E se você errasse o botão, a cena se repetia, a cena cancelava, você teria que bater novamente no boss, até aparecer a opção de bola para você novamente estar na cutscene para acertar a sequência de ações. Isso era bem legal e bem inovador. A ambientação do jogo é completamente incrível, cara. Você passa por vários cenários mitológicos com uma narrativa muito boa, porque quem geralmente narra a história e conta é Athena, que é a tutora de Kratos, entre aspas, assim, é a pessoa que guia Kratos. Kratos, ele vive constantemente tendo pesadelos sobre o passado, sobre o que ele fez com a mulher e sua filha, e sobre os inocentes que supostamente ele teria matado em prol de Ares. Os gráficos do game exploravam muito bem a capacidade do PlayStation 2, a movimentação e os controles eram muito bons. O game você não controla a câmera do jogo, mas a câmera se posiciona sempre de uma maneira bem inteligente, dando zoom out e zoom in o tempo inteiro, bem criativo. Os personagens do game, por exemplo, Kratos. Kratos é um cara muito carismático, cara. Ele é um anti-herói total. Apesar das razões de vingança dele serem apoiadas pela gente, tipo, o cara fudeu com ele, ele tem que fuder com o cara. Só que Kratos nunca foi flor que se cheire, cara. Ele nunca foi uma pessoa boa. Ele matou muita gente inocente. Ele não liga para as pessoas, a não ser para ele mesmo. Tipo, as pessoas... É de assustar quando você tá jogando God of War e você encontra pessoas pedindo ajuda e você acha que o Kratos vai ajudar, tipo, a primeira pessoa que pede ajuda, e o Kratos simplesmente mata a pessoa sem dó, sem remorso, sem demonstrar um pingo de arrependimento. Meio que assusta esse tipo de coisa, mas é o comportamento de Kratos. Ele tá pouco se lixando pros outros. Foda-se os outros, o que importa é ele mesmo. Mesmo tendo esse tipo de comportamento, ele consegue ter o carisma e o apoio de todo mundo que jogou a saga. Os loadings do game praticamente não existiam, o game tocava direto, cara. É simplesmente incrível ter esse tipo de coisa na época. Tipo, o game não tinha aquele intervalo de load. Quando você morria, o reload era praticamente um piscar de olhos, era praticamente automático, cara. A movimentação do game era incrível, o game tinha um mínimo possível de bugs. Tinham várias armas do Kratos poder customizar poderes que o Kratos adquiria conforme o game. Você matava os inimigos, você ganhava uma espécie de energia vermelha que você poderia upar suas armas, suas correntes e os outros golpes que você adquiria no decorrer do game. A dificuldade do jogo nunca foi muito alta em God of War. Existem alguns trechos que são bem difíceis, mas no geral o game é bastante fácil. Por quê? Porque Kratos é foda pra caralho. Conforme o game avança, você vai ficando mais forte, Kratos consegue ficar mais foda do que ele já é, como se isso fosse possível, mas acontece. A trilha sonora do jogo é incrível, aquelas músicas com orquestras e tal, tudo bem encaixado, bem contado. Então God of War 1 foi um game simplesmente do caralho, velho. Tipo, era um game que eu não esperava tanto, porque eu não conhecia, e quando eu joguei eu fiquei de queixo caído. Em 2006 veio God of War Chains of Olympus. Apesar dele ser o segundo game da série, ele cronologicamente é o primeiro. Ele é um game exclusivo para o PlayStation portátil. E qual que é o enredo? Já tinha 10 anos que Kratos servia fielmente os deuses do Olimpo, como eu disse agorinha em God of War 1. Em uma missão ele é enviado para Ática, para poder ajudar a cidade a se defender dos persas. Kratos, fodão, não perde uma, conseguiu defender a cidade e assassinou o rei persa. Após o término da batalha, Kratos repara que o sol cai do céu e mergulha o mundo em uma total escuridão. Kratos caminha até o templo de Hélios e Athena passa uma quest para ele, que é encontrar o deus do sol desaparecido. A questão de trilha sonora, enredo, dublagem, tudo isso é mantido em primeira linha, top. Agora, a questão de gráfico e outras coisas, é lógico que é tudo limitado para o PlayStation portátil. Só que, óbvio, você jogar um God of War em um portátil é uma experiência muito prazerosa e o jogo é sim muito legal de se jogar. Em 2007 foi lançado God of War Betrayal. Esse deve ser o God of War menos conhecido aí da galera que é fã da saga. Ele é um game 2D lançado exclusivamente para os celulares, produzido também pela Sony. Ele, mesmo sendo um game feito à parte para celulares simples, ele se encaixa na trama
da saga. Cronologicamente, ele se passa imediatamente após Ghost of Sparta, conta a última aventura de Kratos como um deus antes de Zeus tirar os seus poderes. Apesar de toda a simplicidade do game, o game agradou bastante quem teve a oportunidade de jogar, ou seja, a Sony, quando se trata de God of War, ela não brinca. Em 2008 veio God of War 2. As melhorias foram tão grandes comparado ao God of War 1 que o game teve que vir em 2 CDs, já dá pra calcular, né? Qual que é o enredo do jogo? Vai rolar um spoiler no que eu vou falar agora, então se você que não quiser ouvir, dá uma puladinha aí de 10, 15 segundos no vídeo. Kratos não deve ser surpresa pra ninguém, mas ele conseguiu sua vingança, né, cara? Ele matou Ares, um humano matou um deus. É mesmo, é mesmo. E o início do game é Kratos saindo do Olimpo, descendo do Olimpo para poder ajudar os seus guerreiros, o seu exército dos espartanos, os seus queridinhos, que estavam a destruir uma cidade de Rhodes, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o Colosso de Rhodes. Zeus, disfarçado, transformado em um pássaro, ele tira um pouco do poder de Kratos e joga na estátua, cara, e a estátua ganha vida. Então, a primeira batalha do game é o Kratos descendo, você jogando com Kratos Deus. Calcula o nível de fodice no game, de fodidice no game. Kratos tá muito foda no começo do jogo. Ele já é foda, mas no jogo ele tá mais foda ainda. Então ele massacra tudo, tá cheio dos golpes que você tinha no primeiro God of War, massacrando geral, detonando geral pra vencer a estátua que ganhou vida. Tá foda a batalha, ele tá arregaçando a estátua, mas pra destruir realmente a estátua, Zeus aparece, todo bonzinho, todo legal, e fala: ó, eu tenho uma espada aqui, a espada do Olimpo, eu te empresto ela, meu jovem, e aí você vai e vence o Colossus. O Kratos: mas é verdade? É mesmo, confia no tio Zeus, confia. Aí o Kratos pegou a espadinha e regaçou o Colossus, porém, era uma cilada, Bino. Zeus estava armando para Kratos, a espada tipo drenou os poderes de Kratos, e Zeus foi lá e matou o coitado. Quando Kratos estava indo para o inferno para cair nas mãos de Hades, Gaia, que é uma titã, a mãe da terra, foi lá e deu uma salvadinha de leve em Kratos. Por quê? Porque os titãs, durante vários séculos, foram oprimidos pelos deuses e eles buscam a sua redenção, a sua vingança. E Gaia viu em Kratos uma oportunidade dessa vingança ser concluída, se Kratos lutasse ao lado dos titãs. E é isso que acontece. Vocês viram que a história de God of War 2 não piorou, ela simplesmente melhorou, e melhorou muito, cara. Ela ficou com muito mais personagens envolvidos, ela ganhou uma grandiosidade absurda. Tipo, o número 2 em God of War representa simplesmente o dobro. São 2 CDs, é o dobro de armas, é o dobro de personagens, é o dobro de golpes, é o dobro de qualidade gráfica, movimentação, tudo que eu elogiei, tudo que eu elogiei em God of War 1 e listei, dobra, meu amigo, dobra em God of War 2. Em 2010 foi lançado God of War, o Fantasma de Esparta, também exclusivo para PlayStation Portátil. Qual que é o enredo do game? Após uma batalha entre os titãs e os deuses, um oráculo teve uma visão e disse que um guerreiro humano marcado seria o responsável pela queda do Olimpo, e não os titãs como os deuses esperavam. Então Zeus envia Ares e Atena para buscar essa criança. Quem é essa criança? Essa criança é Deimos. Deimos, no caso, é o irmão de Kratos. Kratos tenta defender o seu irmão, mas não tem a menor condição, né? O grande legal de Ghost of Sparta é que todo o passado de Kratos, assim, não todo, mas grande parte do passado de Kratos é revelado. A mãe de Kratos aparece no game, o irmão de Kratos aparece no game. Então a gente fica sabendo um pouco mais sobre o fodão do Kratos. E uma das coisas mais legais que tem é quando você visita Esparta, cara. Quando o Kratos anda pelas ruas de Esparta, todo mundo fica honrando e se curvando perante ele. Ele vai pro bordel e transa com 15 mulheres ao mesmo tempo. O Kratos agora é polvo, deve ter tentáculos para transar com 15 mulheres ao mesmo tempo. Mas é o que Kratos faz, né? E eu não duvido dele, senão ele arranca a minha cabeça. Mas enfim,
Ghost of Sparta não fica para trás em nenhum dos outros games. É lógico que ele é limitado devido ao PlayStation Portátil, mas é um game muito legal de ser jogado. Toda a trama é bem contada, bem trabalhada, e é realmente muito legal você ver esse outro lado do Kratos que ninguém conhecia. É meio estranho, porque o Kratos encontra a mãe dele envenenada, já amaldiçoada, e ela revela pra ele que o irmão dele ainda está vivo e que ele tem que encontrar o irmão. E logo após ela contar pra ele isso, o Kratos, a mãe dele se torna um monstro. E é engraçado que o Kratos ele não hesita em nenhum segundo em matar a mãe dele transformada em monstro. Tipo, não é aquela pessoa que fala assim, não mãe, acorda, não faz isso, não sei o que, nem passa isso pela cabeça dele. Ela virou um monstro, ele tira as lâminas e mata a véia. Sem dó. E mesmo quando a véia cai morta na frente dele, ele segura ela nos braços assim, você não vê na cara dele assim, tipo, mãe, o que eu fiz? Tipo, cara, Kratos é totalmente vazio por dentro, velho. Realmente, como ele é apelidado, o fantasma de Esparta, ele é uma sombra do que ele foi um dia. Em 2010 veio God of War 3, que seria o sexto e último capítulo da saga. Qual que é o enredo do game? Se você não quiser ouvir spoiler, dá uma puladinha de 10 a 15 segundos no vídeo novamente. O game ele se inicia tipo minutos, segundos após o final do God of War 2. Kratos está acompanhado de montado em Gaia e acompanhado de todos os titãs, estão escalando o monte do Olimpo para o bicho pegar lá contra os deuses. Lá em cima tá Zeus, Hades, Hermes, Hélios, Poseidon, todos lá em cima esperando, porque o bicho vai pegar e o pau vai comer. Então o game ele começa desse jeito, o Kratos está subindo, matando todo mundo que se mexe, todo mundo que cruza seu caminho, alguns titãs vão morrendo, e Poseidon envia o seu cavalo, o Leviatã. Para quem não viu, é um cavalo de água, e para mim é um dos chefes, um dos boss mais incríveis que eu já vi na vida. O nível gráfico de God of War 3 é simplesmente incrível. O game ele é exclusivo de PlayStation 3, então Leviatã é tão bem detalhado, o nível de água, a maneira com que você luta, a movimentação, a criatividade que os caras tiveram para a batalha ser longa e ao mesmo tempo ser incrível, acompanhada da trilha sonora incrível, que Leviatã é uma criatura que marca completamente. Cada acontecimento em God of War 3 é simplesmente de cair o queixo, velho. E quando você vence Leviatã, Poseidon próprio vai lutar com você. E aí o Kratos simplesmente estupra Poseidon, velho. Na moral. E quando o Kratos faz isso e Poseidon morre, o nível do mar aumenta demais. Então são formados tsunamis e vão devastando cidades. E aí o que acontece? Antes de Kratos encontrar Zeus em pessoa, que é o cara que ele quer pegar e ele quer se vingar, acontece uma situação onde Kratos vai cair do Olimpo e ele pede ajuda para Gaia, e Gaia diz que não vai ajudar, porque se ela ajudar ela cai também, e Kratos foi apenas um peão que os titãs usaram para poder chegar até os deuses. Eu acho que foi uma jogada errada da Gaia. O que vocês acham? Eu acho que foi errada. Então Kratos fala assim, então beleza, todo mundo vai morrer. Kratos cai e ele declara guerra tanto aos titãs quanto aos deuses. O bicho vai pegar para todo mundo. Ele encontra o espírito de Atena, que ele recebe novamente as lâminas para poder lutar. E ele vai matar todo mundo. Só que assim, cada deus que Kratos vai eliminando, há uma consequência. Que cada deus é responsável por alguma coisa. Para quem estudou mitologia, cada deus, Hélios carregava o sol, Hades era o deus dos mortos, lá mantinha os mortos, enviava os mortos para que lado que eles tinham que ir, a alma dos humanos. Então se Kratos vai matando um por um, terão consequências. A história do game, ela foi sempre perfeita em cada game, e ela fecha epicamente e grandiosamente. Ela é simplesmente incrível, cada acontecimento, cada cenário. Tudo aquilo que eu fui listando sobre gráfico, trilha sonora, sempre é o mesmo. Não há muito por que ficar batendo nessa tecla de querer explicar, porque God of War sempre foi incrível nessa área. Muito mais armas, muito mais poderes, muito mais criaturas mitológicas, muito mais violência. O sangue ficar no corpo do Kratos, as cenas de ação, as cenas interativas de ação, a maneira com que Kratos mata os inimigos. Kratos está muito enfurecido. E o game, a saga inteira de God of War é uma das sagas mais brilhantes que tem, porque a cada game lançado não teve fã que criticou, não teve fã que disse que era ruim. O game sempre
sempre agradou. Então ele foi do início ao fim brilhantemente. Então, só pela descrição que eu dei agora sobre todos os God of War, já definem se a saga do God of War vale ou não a pena jogar, e vocês aprenderam mais sobre a história e sobre cada game lançado. Todos nós estamos na expectativa de uma possível sequência. Eu espero que tenha, mas dizem que o Kratos não fará parte da possível sequência. Talvez uma participação, porque dizem que não será ele o protagonista. Bom, veremos, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Avalia se quiser, comenta se quiser. Se gostou e não está no canal, se inscreve. Me segue no Twitter, entra na comunidade do Orkut, comunidade do Facebook. Beleza então? Valeu, falou e até mais.